Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernanda Gomes, a professora de arte, e a nossa aula está começando. Vamos falar sobre arte digital, produção e apreciação. Vamos dar uma passadinha também lá nas diferenças entre uma e outra. Vamos para a tela para você conhecer essa arte e saber como ela se diferencia uma da outra. Produção e apreciação da arte digital. E eu não podia deixar de trazer um design para você, já que a gente está falando de arte digital. Então vamos conhecer essa arte ao longo do tempo, como ela é criada, como podemos apreciá-la e como ela está cada vez mais presente no nosso cotidiano. Vamos lá já observar a linha do tempo da arte digital, tá? Você vai olhar aí nessa linha do tempo que ela é uma forma de expressão, né, que utiliza recursos tecnológicos como computadores, tablets e software. Ela começou a surgir na segunda metade do século XX e se expandiu com a popularização da internet e das redes sociais. Aí você olha para essa linha do tempo, anos 80, por exemplo, é o início do pixel art, né? É a arte produzida com pixel. Então esse estilo de imagem simples, computadores com pouco software, né? Então muito limitado, características de imagens com baixa resolução, estilo quadriculado, muito usado em games antigos. É essa primeira imagem aí que você vê, anos 80, tá? O contexto era o começo da arte feita por computador, ligada ao universo dos primeiros videogames. Então, isso aí, anos 80. Já nos anos 90, foi a expansão das formas e cores. Então, ela tinha um estilo mais arte vetorial, design gráfico, digital e animações 2D. As ferramentas usadas nessa época eram programas como CorelDRAW, Adobe, que ganhavam destaque. Até hoje ainda tem muitos que usam essas ferramentas. Características como formas geométricas, cores mais chapadas, design visual mais polido. Então essa era uma das características da arte digital nos anos 90. E essa época popularizou o computador como um instrumento pessoal mesmo, e a internet permitiu maior acesso à criação visual digital. Então, com isso, as pessoas tiveram mais acesso a esse tipo de arte. Já nos anos 2000 para cá, né, houve aí o realismo e pintura digital. Então, essa pintura digital realista eram reproduzidas nos computadores. A arte 3D, inclusive, foi muito sucesso. E ainda é, né? O design para a web. Então, muitos profissionais dessa área criavam muitas artes para sites, revistas eletrônicas, né? Para jornais eletrônicos, até porque dos anos 2000 para cá, os próprios jornais impressos começaram a diminuir, então era muito necessária a produção desse tipo de arte digital para quem já tinha, né, acesso à internet. As ferramentas usadas já nessa época era Photoshop, tablets gráficos. As características das artes dessa época, texturas realistas, sombreamento, composições mais complexas. E aí foi uma explosão da internet. Esse era o contexto da época. Surgimento de fóruns, portfólios online. Então, nos anos 2000, já foi dessa forma. Aí agora, quando a gente fala hoje, quando a gente está falando de arte digital, a gente está falando de quem, gente? Dessa personagem que chegou e chegou para ficar, que é a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial trouxe essa diversidade total, com colagem digital, ilustração, inteligência mesmo artificial, que você pode ir lá e pedir para o programa criar, e ele cria arte generativa. E aí são usados vários programas para isso. E eu quero até chamar a sua atenção, porque nós, na nossa atividade, a gente vai ter questões relacionadas a essas ferramentas utilizadas nos dias de hoje para a criação da arte digital, como o Procreate, o Blender, Canva e entre outros programas.
E essas características desses programas já dessa era atual, né, que mistura técnicas tradicionais com tecnologia, produção colaborativa, obras interativas. E a gente sabe que hoje é uma democratização total mesmo da produção artística, o uso de inteligência artificial e o metaverso está em exposição em redes sociais e galerias virtuais. Então, no mundo de hoje, a arte digital ela é extremamente presente nas nossas vidas e poucos são aqueles que não tiveram acesso a elas, seja produzindo ou apreciando. E esses são algumas ferramentas e formatos que você pode utilizar para a produção e apreciação de obra de arte digital. Essas ferramentas, elas são usadas para criar, como software de ilustração, modelagem 3D, edição de imagem, inteligência artificial, entre outros. A criatividade é o limite. Então, quais são os principais formatos e ferramentas para ilustração ou para a produção mesmo das artes digitais? E aí a gente colocou ícones de algumas delas que são bem conhecidas. Hoje o Canva, por exemplo, é uma ferramenta de muito acesso, né, que as pessoas têm um acesso mais facilitado, seja o professor, seja o aluno. Então tem muitas possibilidades de criação no Canva. Vamos agora conhecer alguns estilos, tipos de arte digital. Aí na sua tela, você está vendo aí à sua esquerda a pintura digital. Olha a diferença entre uma e outra, tá? São os tipos de arte. A pintura digital, a colagem digital, a arte digital 3D e a arte pixel. Essa pixel a gente já falou lá no começo da nossa aula, que olha a diferença, tá? Dos anos 80 para hoje. Então já tem uma diferença bem gritante aí. E a arte digital feita com inteligência artificial, que você consegue aí fazer uma obra usando tudo aquilo que você tem na sua mente ali e aquilo que você gostaria de fato dizer para quem quer apreciá-la. Então, os formatos, eles variam, né? E aí a gente tem essa pintura digital, a colagem, os projetos 3D, a pixel art e até obras criadas com a inteligência artificial, e cada uma tem a sua linguagem e o seu estilo. Professora, mas quais são os artistas brasileiros que produzem arte digital? Aí você vai ver alguns incríveis artistas que se destacam nessa modalidade, como o Billy, que você vê aí à sua direita, essa obra, a representação estilizada de Alex, do filme Laranja Mecânica. Você vê também Márcio Batista, que é artista plástico brasileiro, conhecido como Lobo. E à sua esquerda tem Ana Anjos, é uma paulista, ilustradora e designer gráfica. Desde muito cedo, preferia lápis e papel do que brinquedos convencionais, e o seu primeiro trabalho foi aos 10 anos, onde teve a oportunidade de criar as ilustrações internas do livro de sua mãe. Acessem, gente, pesquisem. No final aqui da nossa aula, a gente tem as referências bibliográficas para você acessar. Pesquise Ana Anjos, tem obras lindas, maravilhosas, feitas de forma digital. E que aí, às vezes, a gente fica imaginando que não é possível criar, pintar dessa forma. Eu vou lhe dizer que, quando a gente olha para a obra do jeito que ela está aí, parece que você foi lá na inteligência artificial e pediu para criar assim. Mas essa daí não foi com inteligência artificial, tá? Então, vamos lá para o passo a passo. Primeiro, a gente faz o esboço, né, no computador mesmo, faz o esboço do desenho, aquilo que você quer realmente produzir. Então, você faz esse esboço igual é no papel. Primeiro a gente desenha, depois a gente pinta, né? Aí, digitalmente, não é muito diferente nesse sentido. Primeiro você faz o desenho, o esboço, e depois vai aplicando as cores e, por fim, adicionando efeitos e texturas. Então, é possível criar uma ilustração digital dessa forma, fazendo o esboço, aplicando as cores e adicionando os efeitos e texturas. E o processo é parecido com o da arte tradicional, mas com ferramentas diferentes.
Agora, gente, para apreciar a arte digital, né? A gente tem muito acesso hoje com a internet e a arte digital ela não está apenas nas galerias, ela vive nas redes sociais, nos jogos, nos filmes e até nos memes. E para apreciá-la, observamos os mesmos elementos da arte tradicional: cor, forma, composição, a intenção do artista, mas agora com novas possibilidades interativas e tecnológicas. A arte, hoje, ela passou a fazer mais sentido para quem ainda não acreditava tanto nessa linguagem. Ela passou a fazer mais sentido, porque com a arte digital, você consegue entender o motivo, a importância da existência dela, né? E as diferenças entre a arte tradicional e a arte digital. A tradicional, ela é feita com materiais físicos, como tinta, papel, pincéis, argila e tela. Cada obra ela é única e o processo envolve contato direto com a matéria. Aí você vê uma ave, logo abaixo aí, à sua esquerda, vê uma ave, uma arara, né? Pintada com tinta a óleo. E à sua direita, a arte digital criada por dispositivos eletrônicos, como computadores e tablets. Então, aí tem um tucano, que ele foi feito com arte digital. Então, você consegue observar que há uma diferença entre uma e outra, embora sejam bem realistas. E apesar dessas diferenças, ambas expressam sentimentos, ideias e culturas e exigem sensibilidade e criatividade do artista. Então, embora sejam obras feitas com o uso da tecnologia, você precisa ter criatividade para poder criá-la. E a arte digital no nosso dia a dia está presente em muitos momentos da nossa vida, né? É da nossa rotina. E você vê aí no celular, nas redes sociais, né? E elas também contextualizam todo o nosso dia a dia. Nos filtros das redes sociais, nas capas de álbuns e playlists, nos games e animações, nos memes e ilustrações online, nos avatares. E também usamos nas nossas conversas do WhatsApp. Então, o que seria de nós sem as nossas figurinhas do WhatsApp, né, para poder ilustrar as nossas conversas e muitas das vezes até diminuir o que a gente vai contar ali através de uma figurinha apenas. Então, tudo isso é arte e é arte digital. E o quanto elas são interessantes e importantes para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, a nossa rotina mesmo. E agora nós vamos para a atividade, saber se você aprendeu alguma coisa sobre arte digital, viu? Vamos testar os conhecimentos com um quiz rápido, tá bom? Então você vai escolher a alternativa correta e vai refletir sobre o que a gente aprendeu hoje, tá? Vamos lá. Durante a aula, vimos que a arte digital é um tipo de expressão artística que se desenvolveu junto com o avanço da tecnologia. Ela pode ser encontrada em ilustrações feitas por computador, colagens digitais, modelagens 3D e até em obras criadas por inteligência artificial. Com base nisso, o que caracteriza a arte digital? Vamos olhar para essas alternativas. Tem aí da letra A letra E. E a A diz o seguinte: uso exclusivo de tinta e pincel. Nós estamos falando de arte digital, tá? Letra B, produção feita por máquinas sem intervenção humana. Letra C, criação com ferramentas tecnológicas como software e tablets. Letra D, apenas fotografias editadas. E letra E, obras feitas apenas com inteligência artificial. Nós já falamos em algumas aulas que esses termos, apenas, exclusivamente, são termos que a gente normalmente não utiliza em respostas, em alternativas corretas das nossas atividades. Então, observando para essas alternativas e
tudo aquilo que a gente viu na nossa aula de hoje, nós podemos considerar qual alternativa como a correta, que traz característica, né? O que caracteriza de fato a arte digital. Vamos lá para a resposta correta então. Criação com ferramentas tecnológicas como software e tablets, é a letra C. Espero que você tenha marcado aí no seu caderno ou printou e marcou no seu celular e tenha tido aí o seu primeiro pontinho, seu primeiro acerto nessa atividade de hoje, tá? Vamos para a próxima. Então, gente, olha agora, a nossa pergunta é uma cruzadinha e aqui traz uma dica para você. É um exemplo de ferramenta de arte digital. Nós falamos de vários programas que são utilizados para a criação de arte digital. Falamos de ferramentas como o tablet, falamos de CorelDRAW e agora nós vamos aqui juntos colocando as letrinhas que estão faltando para a gente descobrir qual vai ser o programa utilizado para a criação de arte digital, né? Qual ferramenta? Então, como nós falamos do Blender, eu vou colocar aqui para ver se dá certo, tá? E vai fazendo aí junto comigo. Eu acredito até que você que está aí nos acompanhando já fez isso. E vai pegando também a dica do Canva, tá, gente? Essa ferramenta aqui, ela é muito usual, ela é muito prática, ela é bem comum. Você pode, peraí que eu estou errando. Você pode, inclusive, baixar aí no seu celular e fazer uso para criar suas atividades escolares, também para fazer cards de comunicados, convites de aniversários e muitas outras, até obras de arte mesmo, digital. Então está aí, olha, essa é uma ferramenta de arte digital e eu gostaria mesmo era que vocês vissem a possibilidade que a gente tem de criar com essa ferramenta, tá? Essa aqui é o Canva, mas a nossa cruzadinha estava pedindo para a gente colocar o nome de uma ferramenta de arte digital que precisavam concluir aqui com essas letras, e é o Blender. Espero que você tenha acertado. Vamos para o nosso resumo da nossa aula de hoje. Nós falamos sobre arte digital, uma forma de apreciar e de produzir, que utiliza tecnologia como computadores, tablets, software, surgiu com os avanços da informática e evoluiu ao longo das décadas, tornando-se uma linguagem artística acessível e diversificada. E tem principais formatos, como a pintura digital, a colagem, a modelagem digital, 3D, pixel art e a arte gerada por inteligência artificial. Ferramentas comuns como Photoshop, o Procreate, o Blender, Canva e entre outros. E nós falamos dos artistas brasileiros, alguns, né? Porque tem muitos que criam arte digital, como Billy e Ana Anjos, que se destacam nessa linguagem. Então, a nossa aula de hoje trouxe essas ferramentas da produção da arte digital. Eu espero que você tenha aprendido um pouco e tenha descoberto que é possível você aí, inclusive no seu telefone, no computador, no laboratório da escola, criar suas artes também. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra na próxima aula.